Uma aula gravada é uma aula sem palavrões. Ah, tá. O que é uma pena, né? E essa parte da pena acabou pegando no começo da aula agora. Pessoal, vamos lá. Projeto de banco de dados. A gente entendeu o que era um banco de dados relacional, né? O que era modelo entidade de relacionamento, desculpa, primeiramente, como que ele funcionava. E na última aula, a gente viu o modelo relacional. Ok? Bem, o modelo relacional ele é básico, né? Vamos falar que a gente tem duas tabelas e uma se relaciona com a outra. Vamos falar que a gente tem três tabelas, no caso. Cliente, produto e venda, certo? O cliente cliente, compra e produto. O cliente faz a compra e a compra possui produtos. Então, é uma relação entre três entidades, ok? Vai com a água de ontem mesmo, que eu esqueci de pegar água hoje. E o problema está quente. Só que quando a gente faz o desenho do modelo de entidade de relacionamento, a gente tem que fazer o mapeamento para o modelo relacional, porque é esse que a gente vai implantar. É esse que a gente vai olhar e falar, o meu banco, ele é relacional, ok? Então, tem alguns conceitos aí que a gente tem que se preocupar. Primeiro deles, vamos supor, a gente tem que primeiro ter a sequência de mapeamento. Lá quando a gente fazia o banco de dados relacional, ok? Deixa eu só abrir aqui para a gente ver em paralelo, ok? Deixa eu fechar tudo que está aqui. Não tem nada aqui, tá? Banco de dados, modelo, entidade, relacionamento. Deixa eu passar ele para cá. Expandir. E o modelo relacional. Expandir. Eu vou compartilhar o desktop, não só a apresentação, que eu vou mudar de um para o outro. Tela 1. Bem, aqui a gente tem o modelo relacional. Aqui é a entidade de relacionamento que a gente viu primeiramente, certo? Aqui tem toda a questão de ordenação e tal. O que é... E aqui a gente tem as entidades, certo? Pessoa, empregado, empresa, aluno. Isso aqui são entidades, lembram? A entidade é um retângulo nomeado, ok? Ele sendo um retângulo nomeado, então eu entendo que isso aqui vai ser uma entidade. Automaticamente, toda entidade no modelo relacional, ele vai virar uma relação, certo? Isso aqui é uma relação, ó. Uma relação pessoa. Tem o nome, tem o endereço, tem o telefone, tem as tuplas, ok? Tem os atributos e tem o domínio. O domínio Aparecido Navarro, Rua Marechal Deodoro, 019. Então, esse aqui é o domínio dessa tupla, ok? Então, eu sei que toda entidade ela vai virar um relacionamento, vai virar uma relação, ok? Toda entidade vai virar uma relação, vai virar uma tabela, vamos assim dizer. Então, daqui para frente, quando vocês escutarem relação ou tabela, significa a mesma coisa, porque a gente está trabalhando com o modelo relacional, ok? Vamos aqui, então. Então, se o modelo entidade de relacionamento eu não posso implementar, o modelo relacional eu posso fazer a implementação, então eu tenho que fazer um mapeamento. Eu tenho todos os meus objetos no meu modelo entidade de relacionamento e vou mapear ele para o modelo relacional, ok? Não assisti, Stephanie. Ainda não. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que
pensar no modelo entidade relacional. Primeiro, a gente tem que fazer um mapeamento das entidades regulares. O que são as entidades regulares? São as entidades que a gente define aqui, ó. Pessoa, empregado, empresa, aluno, ok? Essas são as entidades regulares. Aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, o empregado trabalha em empresa. No caso, a entidade regular é o empregado e é a empresa, ok? Então, a gente tem que fazer o mapeamento. Então, aqui vou tomar pelo seguinte princípio. A entidade A possui o atributo A1 e A2. Poderia ser aqui professor, código do professor e nome do professor, ok? E a entidade B tem os atributos B1 e B2. Poderia ser a entidade disciplina, B1 seria a sigla e B2 seria o nome. Vocês estão vendo que B1 e B2 está marcado, significa que eles são atributos identificadores. Então, como que eu faço a mudança disso daqui para o modelo relacional? Eu faço dessa forma aqui, ó. Eu faço um retângulo, coloco todos os atributos dentro. Em cima do atributo eu coloco o nome dele. Em cima da relação eu coloco o nome dele, no caso é A, por exemplo, poderia ser professor. E B poderia ser disciplina. A1 seria o código do professor, A2 o nome do professor. B1 seria o nome da disciplina, a sigla da disciplina, e B2 o nome da disciplina. Ok? Então, primeiramente, o que eu faço? Eu faço o mapeamento da entidade, das entidades regulares. Isso daqui são entidades regulares. Lembra que eu apresentei na penúltima aula a entidade fraca, que ela só existe se uma outra existir? Por exemplo, a ementa da disciplina, o que vai ser passado da disciplina, ela só pode existir se a disciplina existir, ok? Uma ementa, por exemplo, mapeamento de entidade de relacionamento, a ementa da disciplina de banco de dados. Ela não existiria se banco de dados não existisse, correto? No caso aqui, eu estou fazendo o mapeamento das regulares, primeiramente. Ok? Bem, eu peguei todas as minhas entidades e mapeei para o modelo relacional. Professor, disciplina, código do professor, nome do professor. Disciplina, código da disciplina, nome da disciplina. Depois de fazer isso daqui, eu faço o mapeamento da entidade fraca. O que é a entidade fraca? A entidade fraca é aquela que não existe se a outra não existir. Vamos supor que A1 é o professor, correto? Então, eu tenho lá o código do professor e o nome do professor. E eu tenho o dependente. O dependente, ele existe em um banco de dados se o professor não existir? A Luciane e o Rafael poderiam ser meus dependentes se eu não fosse no Instituto Federal, se eu não fosse professor do Instituto Federal? Hein, pessoal? Sim ou não? Não. Não. Ok? Eles não poderiam ser cadastrados como dependentes meus se eu não fosse professor do Instituto Federal. Tá certo que nessa história quem sairia ganhando seriam vocês. Quer dizer, sairiam perdendo, né? Porque professor mais sincero do que eu, vocês não têm. Então, é importante vocês terem isso em mente. Então, os meus dependentes não estariam cadastrados se eu não fosse professor do Instituto Federal. Então, teoricamente, uma entidade dependente, ela é entidade fraca, porque ela depende do professor para existir, correto? Como que eu faço o mapeamento? Dessa maneira aqui, ó. Vamos falar, código do dependente, teria o código do dependente e o nome do dependente, ok? Só que ele, para existir, não depende do professor. Então, eu tenho que pegar e falar, ó, para esse dependente existir,
ele depende do professor. Ó que o A1 aqui foi inserido aqui. Tá vendo? Por quê? Porque eu tenho que identificar de quem esse dependente pertence. Então, ele pertence ao professor, o dependente X pertence ao professor Luiz, correto? Beleza? Então, primeiro, eu faço o mapeamento disso daqui, ok? E depois das entidades regulares e depois das entidades fracas. Ah, professor, como que eu identifico mesmo uma entidade fraca? Ó, o losango duplo aqui, ó, tá vendo? Não losango duplo aqui. Então, ele eu já sei que ele é uma entidade fraca. Beleza, eu já mapeei todas as entidades regulares, ok? Mapeei a minha entidade regular, a minha entidade fraca, ok? O que eu preciso mapear depois? É nessa sequência que vocês têm que fazer o mapeamento, tudo bem? Depois, eu tenho que mapear o relacionamento, o tipo de cardinalidade 1 para 1. Vamos falar, ó, vamos mudar agora. O projeto, ele gera uma peça, correto? Certo? Então, aqui tem o código do projeto e o nome do projeto. Aqui eu tenho peça, o código da peça e o nome da peça, ok? Vamos supor que aqui não é muito usual colocar isso daqui aqui, ok? Mas eu posso colocar um atributo para esse relacionamento. Vamos falar aqui, data da criação, certo? A data da criação ou a data da associação da peça com o projeto. Imagina que isso aqui é entidade peça e esse aqui é entidade projeto. Quer dizer, esse aqui é o projeto e esse aqui é a peça. É 1 para 1. Um projeto tem uma peça tem um projeto. E eu coloquei aqui data da associação. Por que eu coloquei isso? Para ter um exemplo para vocês. Eu tenho que colocar esse atributo, seria aqui, por exemplo, R11 seria data da associação, alguma coisa assim, em uma das entidades. E falar, ó, essa entidade pertence a outra. Eu já mapeei a entidade A1, que é peça, que é código, que é projeto, que é código do projeto e nome do projeto. B1, que é o código da peça e o nome da peça, ok? Agora eu tenho que fazer dois processos de transferência. Não existe o código aqui que é data da associação, ou data da criação, pode ser também. Eu tenho que escolher em qual deles eu vou colocar. Pode ser em qualquer um, professor? Pode. Primeiro que isso não é muito usual ter, ok? E segundo, quando você faz 1 para 1, muito dificilmente tem atributos aqui nessa associação. Então eu faço aqui, ó, eu vou decidir que o atributo data da criação, ele vai vir para a tabela projeto. Beleza, então eu venho aqui e coloco na tabela projeto esse atributo que eu estou falando que é data da criação, e também tenho que puxar o código peça para cá, ok? Ó, tá vendo? A tabela projeto recebeu A1, A2, R11 e B1 aqui. Entenderam? Não, professor, eu quero colocar na peça. Eu quero falar que a peça pertence a tal projeto. Sem problema. Só que ou você faz dessa maneira ou você faz dessa maneira. Isso em relacionamento de 1 para 1. Você pega e você faz o quê? B1, que é o código da peça, B2, que é o nome da peça, R11, que é data da criação, e eu tenho que falar qual que é o projeto que ele pertence. Ó, A1 veio para onde? Para cá. Então, quando o relacionamento é 1 para 1,
ou eu faço dessa forma, ou eu faço dessa forma. Eu não posso fazer as duas formas, tá ok? Entenderam? Eu escolho A ou B. Ou os dados vão para projeto A, ou vão para a peça B, ok? Tranquilo? Dúvidas em relação a isso? Pode falar. Mas Pode a falar. gente vai fazer o de cima, né? Não, você desenha o de cima. Você desenha o de cima, não desenha? Você desenha o de cima. Desenhando de cima, aí você depois faz o mapeamento. Tudo bem? Hoje, eu tenho que passar o conceito primeiro de modelo, entidade de relacionamento, depois de relacional e depois passar o modelo relacional. Ok? Porque na próxima aula a gente vai fazer um processo completo. Entendeu? A gente vai fazer o processo ele completo, que é o mapeamento e o modelo, entidade de relacionamento, depois eu vou fazer o mapeamento. Eu vou tentar instalar uma câmera aqui e eu vou tentar fazer isso no papel. Tudo bem? Beleza? Tudo. Tá. Então, assim, estudem esses três, o que é, tentem ver alguma coisa. Se eu achar algum vídeo na internet explicando como que faz isso, eu vou passar para vocês também no link. Ok? E aí a gente vai dar uma estudada nisso aqui. Bem, eu já mapeei as entidades regulares, eu já mapeei as entidades fracas e já verifiquei se tem relacionamento com cardinalidade 1 para 1 e fiz esse mapeamento. Ou eu fiz esse daqui, ou eu fiz esse daqui, correto? Depois de eu ter feito isso aqui, qual que é o próximo passo? Fazer o mapeamento que são 1 para N. Por exemplo, um professor, ele pode ter um departamento, seria departamento nesse caso, um departamento pode ter vários professores. E um professor só pode estar alocado em um departamento. Entenderam? Como que eu faço isso daqui? Eu pego simplesmente e do lado que pode receber vários, que no caso são professores, ou seja, o professor está alocado no departamento, ele vai vir para cá, ó. Tá vendo? Eu fiz o mapeamento de A1 a 2 aqui, sem problema nenhum. Imagine que aqui tem um mapeamento A1 a 2. Por quê? Porque ela é uma entidade regular. B também é uma entidade regular. Eu fiz o mapeamento B1, B2, anteriormente. Ó, tem um R11 aqui que é um atributo. Vamos falar que esse atributo, ele é o atributo de... Ele é o atributo de, sei lá, data da contratação, certo? Vamos falar que ele é a data da contratação. Data da contratação. Então, ó, B1, B2, ó, o professor, certo? B1, B2, que é o código e o nome, tem a data da contratação, certo? E aí fala, qual que é o departamento que ele está alocado? No departamento tal. Então, ele tem que receber A1, que é o código também do departamento, certo? Entenderam, pessoal? Ou não? Falem que não, porque senão eu vou achar que eu sou um melhor professor do que eu já acho que sou. Bem, eu já fiz o mapeamento da entidade regular, eu já fiz o mapeamento da entidade fraca, já fiz o mapeamento de relacionamentos 1 para 1, já fiz o mapeamento de relacionamentos 1 para muitos, 1 para N. Qual que é o próximo passo? Os relacionamentos de N para N. Certo? Por exemplo, um aluno
pode estar cadastrado em várias disciplinas. E uma disciplina pode ter vários alunos, correto? Por exemplo, vocês estão cadastrados na disciplina de banco de dados, certo? E a disciplina de banco de dados tem vários alunos. Pelo menos, deixa eu ver aqui quantos estão. 37, correto? 37 alunos. Então, eu tenho que fazer esse mapeamento. Mas relacionamento N para N, eu jogo ele para onde? Eu jogo ele para A ou B? No caso de vocês, eu jogaria essas informações no aluno ou na disciplina? Nenhum, nem outro, pessoal. Eu jogo eles em uma outra relação, em outra tabela. Sempre que tiver relacionamento N para N, o relacionamento vai ser uma outra tabela. Eu não consigo nem jogar eles aqui e nem jogar essas informações aqui. Lembra daquela brincadeira que eu falei para vocês? Um aluno pertence à disciplina e a disciplina pertence ao aluno. Se eu colocar a nota na disciplina, vamos supor que um aluno tirou 2,5. Todo mundo daquela disciplina, que cursou aquela disciplina, teoricamente ficaria com 2,5. O que não é justo, né? Porque tem professor, por exemplo, na disciplina de banco de dados, tem gente que consegue tirar 4 aí, vamos falar, né? Pelo menos para ir para a recuperação no final do ano. Enquanto outros não conseguem. A disciplina, se eu colocar a nota da disciplina banco de dados no aluno, significa que toda a nota vai tirar, o aluno vai tirar aquela nota para todas as disciplinas, que também está errado. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma relação aqui, ok? Eu transformo isso aqui em uma relação. Então, eu vou fazer o mapeamento. Imagine que aqui tem o mapeamento da relação A, que é aluno, certo? Com o código e com o nome. Eu tenho outra relação, que é da disciplina, que é com a sigla e o nome da disciplina. E aqui eu faço o mapeamento. E aí eu faço o seguinte, o R11 é a minha nota. Vamos falar que é nota, ok? O que eu faço? R1... que é o relacionamento, que no caso aqui seria, eu geralmente coloco assim, aluno, disciplina, ok? R1 vai receber o código de A1 mais o código de B1, o código do aluno e o código da... E vai receber A, ok? O R11 a gente está trabalhando como se fosse nota. Tudo bem? Nesse caso... em relacionamentos de N para N, aí transforma isso daqui numa relação, puxa os códigos das duas disciplinas e coloca a informação que a gente precisa. Tá ok? Beleza, eu já fiz o relacionamento, eu já fiz o mapeamento das entidades regulares, das entidades fracas, do relacionamento 1 para 1, relacionamento 1 para N e do relacionamento N para N. Ok? Professor. Oi. Pode falar. Com licença. Neste caso de M para N ou muitos para muitos, você tem que montar uma outra tabela e colocar a identificação dos dois. Aí nos anteriores, como a entidade fraca, é somente de um só que você tem a opção de escolher entre ambos, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui é a entidade B1, né? Aqui é a entidade B que eu falei aqui, né? Um professor trabalha, um departamento tem vários professores. Então, o B1 é o código do professor. Ele sendo a entidade que vai receber a informação, ele tem que puxar o A1 daqui, ó. O A1 meio que passou para cá e veio para cá, entendeu? Meio que ele transitou. Imagine que ele transite por aqui e entre aqui. No modelo entidade de relacionamento, eu não coloco. Eu sei que eu vou fazer isso aqui quando eu for mapear para o relacional. Entenderam? No N para N, eu não posso nem colocar aqui
e nem colocar aqui. O exemplo que eu sempre dou não é justo, né? Com o cara, se a gente fazer isso, fazer aquilo, vai jogar a nota daquela disciplina para todas as disciplinas, ou a nota daquele aluno para todos os alunos. As duas coisas é injusto. Então, a gente tem que colocar em uma nova entidade. Bem, eu já... Muito obrigada. Até o 5, mapeei... Não tem nada. Até o 5, basicamente, eu mapeei todo 90% do meu banco de dados. Então, eu já fiz entidade regular, entidade fraca, relacionamento 1 para 1, 1 para N e N para N. Esses 5. Depois, por exemplo, se vocês fossem fazer um curso de ADS, eu vou passar meio aqui, porque não é comum bancos mais simples, que são os tipos de banco de dados que vocês vão trabalhar, terem isso daí, ok? Mas eu vou passar porque eu preciso explicar isso aí, faz parte do conteúdo, mas a gente não vai utilizar muito isso daqui, certo? Eu tenho os relacionamentos ternários. Lembra o relacionamento? Isso aqui é um relacionamento binário, ó. Aluno, disciplina. Duas entidades, uma se relaciona com a outra, ok? Eu tenho os relacionamentos ternários aqui. Vamos supor, por exemplo, quem tem conta em banco? Quem tem conta em banco aqui, pessoal? Além de eu. Uma conta em banco, quem que respondeu? Augusto. Uma conta em banco, Augusto, por exemplo, é um relacionamento ternário. Por que um relacionamento ternário? Porque é uma relação entre o cliente, no caso você, entre a conta, no caso o número da sua conta, e entre a agência. Ok? Entre a agência, que é o código da agência. Sei lá, código, por exemplo, código da agência do Banco do Brasil aqui, 12. Certo? Código do cliente, do Luiz, 6. Ok? E código da conta, 18. Então, é relacionamento entre o código 6, que é o código Luiz, agência 12 e a conta corrente 18. Ok? Relacionamento ternário. Esse daí é o 6º passo que eu tenho que fazer. Eu tenho relacionamento ternário? Eu tenho. Vamos supor aqui que é o cliente, com o código do cliente e o nome, que é a agência, que é o código da agência e o nome, ok? E a conta corrente, que é o número da conta e a data da abertura, por exemplo. E o R11 é o saldo, que no caso, se você for professor, vai estar sempre negativo, correto? Então, eu fiz o mapeamento, em algum lugar aqui, fiz o mapeamento do cliente, fiz o mapeamento da agência e fiz o mapeamento da conta. E aí eu tenho que associar tudo isso daí. Eu falo, ó, o cliente tal, ele trabalha na agência tal, com a conta corrente tal. Ok? Aí, professor, eu posso colocar a conta corrente com a agência? Pode. Falar, ó, essa conta corrente pertence a essa agência. Só que, se esse cliente tiver conta em mais de uma agência, vamos supor, eu tenho conta aqui da conta no Banco do Brasil aqui e na agência da Caixa e na agência do Banco do Brasil em Catanduva. Pode parecer loucura, mas eu tinha que ter, por exemplo. Quando eu trabalhava na Fafica, aqui em Novo Horizonte eu recebia pela ETEC na conta da Caixa Econômica Federal. Aí eu fui trabalhar na Fafica, aí em Catanduva, para variar, deixaram a porta aberta e eu entrei. Aí eu falei, eu tenho conta da agência. Tem, mas não é essa agência. Eu falei, como que não é essa agência? Tem que ser agência específica? Ele falou, tem que ser a agência da Caixa Econômica Federal aqui no centro. Vai o Beleza, que adora trabalhar com a Caixa Econômica Federal, né? Um banco super eficiente, assim, parece... Deixa para lá, deixa eu ficar quieto.
ter que abrir uma nova conta em uma nova agência da Caixa Econômica Federal. Ou seja, eu fiquei com duas contas na Caixa Econômica Federal, só que com agências separadas, ok? Então, eu tenho mapeamento do cliente, eu tenho mapeamento da agência e tenho mapeamento da conta. Como que eu faço isso? Eu tenho o saldo da conta, né? Porque tudo isso aqui vai gerar um saldo. Como que eu faço isso? Eu crio uma relação R1, ó, que é o relacionamento conta, agência, cliente, que é R1. Ele vai receber o código do cliente, A1, vai receber o código da agência, B1, e vai receber o número da conta, que é C1, ok? Mais o quê? Mais o saldo aqui, ó, R11. Entenderam? Quando eu tenho um relacionamento ternário, é dessa forma que funciona. Pessoal, se eu tiver um relacionamento quaternário, aqui no caso é ternário, 1, 2 e 3. Se for um relacionamento quaternário, é a mesma coisa. Teria o código do cliente, o código da agência, o código da conta e o código de mais alguma coisa que fosse associado a isso. É o que eu sempre falo, relacionamento ternário é até razoável de ter. Quaternário é muito raro. Acima de 5, alguma coisa está errada no teu banco de dados. Ok? Pode existir? Pode. Mas se você der uma refinadinha, vai ficar bem melhor, viu? Tranquilo? Então, eu já mapeei 6 tipos de objetos que eu tenho na minha entidade de relacionamento. Se eu tiver, professor, eu só tenho relacionamento N para N. Parou lá. Beleza. Parou lá o teu mapeamento. Você não tem que prosseguir para frente. Entendeu? Você tem que parar lá. Nossa, eu tenho que procurar um mapeamento ternário? Não, não precisa. Tudo bem? Depois, eu preciso da questão da abstração, que isso aqui vocês nem vão trabalhar muito com ele. Sabe a generalização que eu falei para vocês? Imagine o seguinte, que eu tenho o cadastro de veículo. O veículo ele tem um código e tem um nome, certo? Eu tenho o cadastro de veículo aqui, ele tem o código, tem o nome. Por exemplo, um carro é igual a um caminhão? Os dois são veículos, não são? Mas tem características diferentes. Isso, mas os dois são veículos. Por exemplo, poderia ser a placa e o modelo. Todo ônibus, todo caminhão tem uma placa, não tem? E tem um modelo, não tem? Todo carro tem uma placa, não tem? São iguais. E tem um modelo, não tem? Então, isso daí são veículos. Só que aí, eu tenho, vamos supor, o carro e o caminhão. O cadastro de carro e o cadastro de caminhão. Tudo bem? Como que eu faço esse mapeamento? Imagina isso daqui, ó. C1, que é a placa e o modelo do veículo, ou seja, todo veículo tem uma placa e tem um modelo. Só que se for, ele generaliza, ele faz uma especialização. Se for carro, ele tem o chassi e a quantidade de lugares, ok? Se for um caminhão, ele também tem um código, que é o código de chassi, só que é uma outra sequência de números, e tem a capacidade de carga. Os dois não têm placa? Os dois não têm modelo? Sim ou não? Como que eu faço esse mapeamento? Eu faço o mapeamento de C, ele vem para cá, ó, C1 e C2, que é a placa e o modelo. Entenderam? Eu fiz, ó, o C virou isso daqui, ó, C1 e C2, placa e modelo, certo? O A2, que é carro, ele vai ter o quê? O seu chassi e a sua quantidade de lugares.
pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2, pode ser, se fosse uma picape, por exemplo, pode ser 5, que geralmente é 5, pode ser 7, ok? Só que, o que acontece? Eu precisaria vir aqui cadastrar novamente C1 aqui? Cadastrar C1 e o modelo? Não. C1 já não se refere a essa placa que aponta para esse modelo? Eu venho aqui, faço o mapeamento de C, faço o mapeamento de A, A1 e A2 e falo que o A1 vai receber C1, certo? O código 1, que é o código da placa, que é a placa, ok? Então vai receber chassi, capacidade de passageiros e a placa. Mesma coisa para o caminhão. O caminhão ele vai receber o quê? B1, que é o chassi dele, ou a identificação. B2, que é a capacidade de carga, ou seja, quanto de peso que ele pode transportar. E a placa que já foi cadastrada aqui. Então eu faço uma especialização. De cima para baixo é uma especialização. Ok? Poderia ser feito de outra forma também. Se eu pegar vocês fazendo isso daqui, dessa forma, eu vou explicar, mas se eu pegar vocês fazendo dessa forma, eu vou torcer o pescoço de vocês. Por quê? A principal função de um banco de dados é eliminar a redundância. Eu não precisar digitar a informação 2 vezes. Dessa forma aqui, ó, eu talvez poderia digitar a informação 2 vezes. Em algum caso. Eu faço A e B. Só que eles derivam de C. O carro, ele tem placa e tem modelo. Em vez de eu vir aqui criar uma entidade chamada C, uma entidade de veículo com placa e modelo, eu pego essas características e jogo no carro. O chassi do carro, a capacidade do carro de transporte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, a placa e o modelo. E se for um caminhão, eu faço a mesma coisa. Ou a identificação do chassi do caminhão, a capacidade de carga que ele pode transportar, a placa e o modelo. Ok? Só que aí eu vou ter 2 cadastros diferentes na minha base, com informações iguais. Vocês concordam comigo que placa e modelo todo veículo tem? Se fosse um ônibus, por exemplo, ônibus se encaixa em carro? Não. Ele se encaixa em caminhão? Não. Ele se encaixa aqui em transporte de passageiros. Ok? Um veículo se encaixa em transporte individual, porque geralmente até 5 pessoas, até 7 pessoas a gente fala que é transporte individual. Ok? Então, se eu tivesse aqui uma outra característica que fosse ônibus, eu teria que ter um terceiro cadastro com informações iguais. E não é interessante isso daqui. Certo? Beleza? Professor, pode falar. Então, depois de ter feito aquela parte do mapeamento, tem que pegar e fazer mais outra Não, relação. Aqui é o mapeamento ainda, tá, pessoal? Só que vocês não vão utilizar, como vocês utilizam banco de dados mais simples, provavelmente vocês não vão utilizar com isso. Entendeu? Utilizar isso, desculpa. Eu vou trabalhar com isso. Mas vai estar aí registrado para a gente ver. Professor. Outra parte é criar um monstro igual a esse daqui, ó. Você manda tudo para uma única tabela. E esse aqui é o pior do cenário. Oi, pode falar. Desculpa interromper sua fala. Não, mas no início, pegando o mesmo exemplo que você deu, são características, objetos que ambos têm. Aí depois vai a parte, entre aspas, de cada um. Aí a diferença entre eles. Aqui é a diferença entre eles. O B, por exemplo, é a diferença entre eles. B vai receber, por exemplo, o chassi do caminhão, que é uma escrita diferente, é uma codificação diferente. O carro, se fosse uma codificação diferente, ok? E, sei lá, quantidade de passageiros que pode transportar. E o caminhão é a quantidade de carga.
que ele pode transportar. Ele não pode transportar mais que 30 mil quilos, por exemplo. Certo? Então, ele tem essa característica, ok? Muito obrigada. De nada. E outra coisa, a terceira forma de fazer, que é a 7C, é fazer esse monstrão aqui. Se vocês fizerem isso num banco de dados, para mim, eu já zero vocês, ok? O que é? É pegar todas as informações, C1, C2, A1, A2, B1, B2, e jogar tudo numa tabelona. Contar para vocês, eu não vou contar o santo, porque vai ficar registrado, mas uma vez eu estava trabalhando com um banco de dados, e aí eu tive que fazer migração de uma base de dados para outra. Estava trocando o sistema. Aí eu sentei, o cara falou, tem que mapear o cadastro de fornecedores antigo para o novo. Beleza. Fui lá, comecei a olhar. A hora que eu dei um desk na tabela, apareceu 147 campos. Imagina 147 coisinhas dessa... campos disso daqui, ó, um atrás do outro. Eu olhei assim e falei, tá errado. Fui pesquisar mais, não, tava certo, era aquilo lá mesmo. Aí eu comecei a baixar as informações, tal, fazer umas gambiarra lá para extrair as informações necessárias, e tinha umas informações que não tinha. Liguei para a empresa. Aí eu peguei e falei, tem algumas informações que aqui nessa tabela imensa eu não estou conseguindo achar. Ela falou, não, a atendente lá, não, sabe qual que é? A analista de suporte. Sabe o que é? É que todas as informações da empresa não coube numa única tabela. A gente criou duas. Então tinha empresa 1 e empresa 2. Eu falei, quê? No outro campo tinha mais 80 e poucos, na outra tabela tinha mais 80 e poucos campos. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo. Pra vocês terem uma ideia, essa entidade, empresa, nesse banco de dados, ela virou 12 tabelas em um outro banco de dados. Ou seja, eu reparti isso daí em 12 partes. Por quê? Porque, sabe aquele negócio, aquela lei da guerra? Quem leu a Arte da Guerra, né? Dividir para conquistar. Você divide seu inimigo para você conquistar, né? Mais ou menos o que uns bandos de imbecis querem fazer com o Brasil desde lá de 2003, mais intensificamente em 2018, né? A gente divide esse bando de idiota que é o povo brasileiro e consegue conquistar eles, né? A gente aplica essa teoria para o banco de dados. Quanto menos tabela menores eu tiver, mais fácil eu consigo trabalhar com esses dados, entendeu? Então, se você começar a fazer isso daqui, criar monstros desse tipo aqui, muito provavelmente você está indo para um caminho que vai ser difícil você manipular o teu banco de dados. Bem, eu já fiz o mapeamento das entidades, tanto regulares como entidades fracas. Fiz o mapeamento de 1 para 1, 1 para N, N para N, os relacionamentos ternários, quaternários. Fiz a generalização, que o ideal é a opção A, ok? Não é à toa que eu coloquei ela como primeira opção, ok? A opção B e a opção C eu coloquei como possibilidades, só que não aconselháveis de serem feitas. Eu tenho, por penúltimo, a abstração da agregação. Eu não fiz agregação, lembra lá da aula? A aula é o professor ministra a aula, o aluno assiste a aula, ok? Pertence à disciplina. A aula é tudo isso daí criado junto com o professor e o aluno, junto com mais nota e presença, correto? Como que eu faço isso aqui? Isso aqui é uma agregação, certo? Vamos falar que eu tenho aluno, que eu tenho disciplina, ok? Eu tenho uma nota e eu tenho a aula. O aluno participa da disciplina, tem uma nota e isso aqui é uma aula, ok? Como que eu faço esse mapeamento?
eu faço as entidades regulares, que é a entidade A, que é o aluno, a entidade B, que é a disciplina, faço o mapeamento delas normais, ok? E depois eu crio a aula. A aula vai receber o quê? O código da aula, que poderia ser a data, por exemplo. R11, que é uma nota ou a presença, se a pessoa esteve presente ou não. B1, que é a informação da disciplina. E A1, que é a informação do professor. Os meus Pinter estão animados hoje. Ok? Por exemplo, no meu projeto de... Aqui um outro exemplo de como que eu faço isso. Do meu projeto de pós-graduação, do meu projeto de mestrado, eu tinha um professor, que era o meu orientador, certo? O tipo de orientação, que se era do mestrado, doutorado, no meu caso era mestrado, aluno de pós, que é esse que vos fala, certo? O número da matrícula, o nome do professor e o título, certo? E o projeto. O projeto foi o que eu desenvolvi para conseguir meu título de mestre. Como que eu fiz esse mapeamento? Eu mapeei professor, aqui eu coloquei nome, poderia ter código, nome, telefone, endereço, pau, lá, certo? Aluno de pós, certo? Que é o número da matrícula, mas número da matrícula, o nome do aluno, o endereço do aluno, sei lá, graduação do aluno. E a aula, no caso aqui não é aula, aqui é projeto, né? É o título, o tipo, o nome do professor que orientou e o número da matrícula do aluno que fez, ok? Então, a aula, ou no caso aqui, projeto, na hora que eu fiz esse slide, eu acabei escrevendo errado. Não é aula, é projeto. Então, o projeto, o que é? O título do projeto, o tipo, será mestrado ou doutorado, o nome, Luiz, e o nome, que era Alexandre, né, que era o meu professor, que me orientava, e o aluno, que era o Luiz, certo? Outro exemplo aqui é o exemplo mesmo da aula. Ó. O professor ministra disciplina. Tem um nome e tem uma sigla. A aula é o quê? A data, a hora e a sala que ele ministrou essa disciplina, certo? O que eu faço? Eu faço mapeamento de professor, eu faço mapeamento de disciplina, certo? Eu dou, para a aula, que é tudo isso aqui, ele vai receber o quê? Ó? A data, a hora, a sala que foi ministrada, o nome do professor que ministrou a aula e a disciplina que foi ministrada através da sigla, ok? Então, esse daqui é um mapeamento de agregação, tudo bem? Bem, pessoal, eu já fiz o entidade normal, entidade regular, relacionamento 1 para 1, 1 para N, N para N, generalização, agregação. Só ficou faltando um. Aqui são outros exemplos. Que é o relacionamento multivalorado, que é o atributo multivalorado. Quando eu tenho um atributo multivalorado, eu tenho que criar uma entidade para isso, ou fazer uma gambiarra, se assim você queira. Por exemplo, o professor, ele tem o número da matrícula, tem o nome e tem o fone. Fone eu posso ter mais de um, telefone de casa, o telefone celular, o chip 2, correto? Geralmente os celulares, esse daqui pelo menos tem dois chips, né? É coisa de pobre, né? Acaba o crédito de um, você utiliza o outro, isso aí é básico. Como que eu faço isso daqui, pessoal? Eu posso fazer da seguinte maneira. Primeiro eu mapeio o professor. Se eu fizer isso aqui, ó, nome, número do funcionário, nome e fone, eu só vou ter direito a um telefone. Não dá certo. O que eu tenho que fazer? Nome e número do funcionário, certo? Nome e número do funcionário, no caso, professor. E aí eu crio uma outra relação, chama professor fone.
o que esse professor fone vai receber? Vai receber o número do funcionário, daqui, ó, mais o fone. Tá vendo que os dois estão grifados? Significa que os dois são chave primária. Ou seja, eu posso ter vários... por exemplo, se o meu código fosse 12, código do professor Luiz, 12, eu poderia ter vários 12 desde que o número do telefone fosse diferente. O 3542-9999, que é o fixo, não é igual ao código do professor 12 e o telefone 3542-9999 é totalmente diferente do código professor 12, que também é o Luiz, só que é o 98111xxxx, correto? Entendeu? Esse é o relacionamento que a gente fala dos multivalorados. E aqui um resuminho do que a gente tem que fazer, ó. Mapear. E isso aqui eu vou fazer depois da próxima aula para vocês, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Mapear todos os conjuntos de entidades regulares, não fracas, depois as fracas, relacionamento de 1 para 1, 1 para N, N para N, relacionamentos enários acima de 2, ternários, quaternários, mapear toda a generalização, abstração de generalização, mapear todas as agregações e mapear os atributos multivalorados. Então, essa é a sequência que a gente tem que passar. O que eu vou passar nas próximas aulas? Eu vou tentar montar um esquema aqui, que o meu celular vira uma câmera. E aí eu vou colocar um papel aqui em cima da mesa e desenhar para vocês como que a gente tem que fazer o mapeamento, a entidade relacionamento, e depois fazer o mapeamento. Entenderam? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pode falar. Você pode explicar de novo o passo 9? O passo 9, mais ou menos assim, ó. Eu tenho um professor, correto? A entidade professor. A entidade professor tem o nome, o número do funcionário e o fone. O fone, ele é um atributo multivalorado, correto? Eu posso ter mais de um telefone, não posso? Sim ou não? Eu posso ter mais de um telefone. Se eu colocar dessa forma aqui, ó, nome, número do funcionário e fone, eu só vou ter direito a cadastrar um telefone para o meu professor. Não funciona, correto? O que eu preciso fazer? Eu preciso separar isso daqui, ó. Número do professor e nome. Porque pode ter dois professores com o nome José da Silva, não pode? Dificilmente vai ter dois professores com o nome de Luiz Fernando Castilho Maschi. Concorda? Mas é muito fácil ter dois professores com o nome de José da Silva. Ok? Pode acontecer. Então, eu vou separar, dar um número para o funcionário e o nome para ele. Só que esses funcionários, cada funcionário pode ter 2, 3, 4, 5, 6 telefones de contatos. E como que eu faço? Eu crio nome de funcionário e número do funcionário e telefone. Eu vou tentar abrir o Excel aqui para exemplificar isso daqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Ó, supondo que a gente vai criar essa entidade aqui. Certo? Opa. Vamos supor que eu vou criar essa entidade. Teoricamente, seria assim, ó. Número do N funcionário, certo? E nome do funcionário. E telefone. Certo? Vamos supor que isso aqui vai virar um nome. Eu vou ter aqui o número do funcionário, que é o funcionário 1, certo? Vocês estão vendo a minha tabelinha Excel aqui, né? Sim. Que é o professor Luiz Fernando. Se eu fizer isso aqui, ó.
Quantos telefones eu posso colocar aqui? Imagine que a minha tabela é só isso aqui. Somente um. Somente um. Ó, eu vou grifar aqui que o código aqui vai ser... Vou deixar em negrito e sublinhar. O identificador disso daqui vai ser o número do funcionário. Então, eu não posso fazer isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma outra tabela. Só inserir aqui. Vamos supor que é assim, ó. Essa tabela aqui é funcionário. Funcionário, certo? E o identificador é isso aqui. Essa tabela aqui minha é o funcionário, certo? O que eu tenho que criar? Eu tenho que criar uma tabela aqui chamada fone funcionário, que ele vai ter o número do funcionário, certo? E o fone. Certo? Essa aqui é a minha tabela no fone funcionário. E no caso, as duas vão ser... Eu preciso das duas para que ela seja... Por quê? Porque eu posso ter o funcionário 1 e o telefone dele ser o 3542-9999, certo? Só que o funcionário 1 também pode ter o telefone 81... 981 2020, certo? Entenderam? O que eu não posso? Eu não posso repetir duas vezes esse conjunto aqui, certo? Mas eu posso colocar vários telefones para esse 1 aqui, inclusive, por exemplo, o 2, vamos falar aqui o professor 2 é o professor 2. Professor 2 é o Douglas. Isso. Qual que é o telefone do campus aí? 3524, né? 9710. Certo? Ó, eu posso conversar com o professor Luiz no 3542-9999, no 8111, no 98111-2020, no 3524, professor Douglas, ele é o 3542-1111, certo? Só que eu posso falar com o professor Douglas também no 3524-9710. Isso daqui é igual a isso daqui? Não, né? Por quê? Porque aqui é o professor Luiz que está no 3524-9710. E aqui é o professor Douglas que está no 3524-9710. É o telefone do instituto. Então, você pode falar com o professor Douglas, tanto do professor e como com o professor Luiz, no número do Instituto Federal. Entenderam? Eu posso ter centenas de telefone para o professor Luiz e para o professor Douglas. Eles, inclusive, podem se repetir o telefone de um do outro. Só que eu nunca posso cadastrar duas vezes um com o mesmo número e o 2 com o mesmo número. Eu não consigo fazer isso. Entenderam, pessoal? Entendeu, Lucas? Foi você que perguntou, né? Sim. O professor tem pergunta no chat. Opa, deixa eu ver. Professor, a Stephanie, ela não pôde falar no microfone, ela está pedindo para explicar o 3 novamente. Eu acredito que é a relação de 1 para 1. 1 para 1, né? Vamos lá. Relacionamento 1 para 1. 1 para 1, ele não é uma coisa muito comum de acontecer, tá, pessoal? Quando tem relacionamento 1 para 1. Então, já é uma coisa mais rara de vocês fazerem.
A gente pode fazer alguns exemplos, mas no dia a dia é meio difícil acontecer. Acontece, mas não é muito comum acontecer isso daí. O que eu tenho que pensar? Se é 1 para 1, eu tenho que referenciar. Eu poderia referenciar, por exemplo, aqui eu dei um exemplo de projeto e de peça, correto? O código do projeto, o nome do projeto, o código da peça e o nome da peça. Um projeto gera uma peça e uma peça é gerada por um projeto. Eu tenho que fazer essa relação, combinar. Falar, ó, isso se refere a isso. Entendeu? Como que eu posso fazer isso daqui, pessoal? Ou eu escolho a tabela, a relação A ou a relação B, certo? A entidade B, e pego o código daqui e passo para lá, ou o código daqui e passo para cá. Por exemplo, eu mapeei A1, A2, certo? E eu puxei para cá o B1. Eu resolvi, por opção minha, trazer o código da peça para o projeto. Entenderam? Eu poderia levar o código do projeto para a peça? Poderia, sem problema nenhum. O que eu não posso é pegar o código do projeto e levar para a peça e pegar o código da peça e levar para o projeto. Eu tenho que escolher. Eu vou falar ou é A ou é B. Nunca fazer os dois juntos. Entenderam? Entenderam, pessoal? Sim. Certinho? Eu não entendi nada que a Stephanie falou aqui. Mas vai dar 0 e eu tentando entender o que está certo e o que está errado. Calma, pessoal. Eu estou passando a parte teórica para vocês. A parte prática eu vou passar na próxima aula. Eu quero entender o meu ambiente aqui, como que eu vou poder fazer isso daí, porque eu não passei a parte prática ainda. Eu estou passando toda a parte teórica. O que é um modelo de entidade de relacionamento, embora alguns alunos já tenham feito. O que é um modelo relacional, e agora eu estou passando o mapeamento. Só que se eu não passar na prática isso daí para vocês, vocês não conseguem fazer. Vocês têm que esperar. Tudo bem? Não se apavorem. Quer dizer, se apavorem, mas se apavorem na hora certa. E agora não é o momento de se apavorar. Tudo bem? Lembrando que a gente está terminando o primeiro bimestre ainda, né? A gente tem mais 3 pela frente para mim descer os exercícios de vocês. Eu só vou começar a passar exercício para vocês, assim, cobrando nota, tudo, quando realmente vocês já estiverem com todo o conteúdo especificado. Beleza? Então, eu vou parar a gravação agora, tá, pessoal?